Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Escritura, da Palavra de Deus, usando a Bíblia como o seu guia, como a sua orientação máxima para resolver seus conflitos conjugais. Seja muito bem-vindo você aí do Instagram, do YouTube, do Facebook. Eu vou falar hoje sobre bem antes ou muito antes das preliminares, o sexo conforme o Evangelho. Nós temos ouvido muita coisa sobre sexo hoje em dia, especialmente até de alguns pastores, né? Falando sobre sexo, trazendo profissionais que falam sobre sexo, e é muito triste às vezes ver que até pastores não estão focados no sexo conforme o Evangelho, daquilo que Deus deixou prescrito para nós, daquilo que agrada ao Senhor. Porque a Bíblia fala de sexo? A Bíblia fala de sexo, mas 90% do que a Bíblia fala sobre sexo, ela não fala sobre o ato sexual. Ela fala antes do ato sexual. E é preciso, então, ao invés de nos concentrarmos no ato sexual, a gente se concentrar naquilo que a Bíblia diz antes. Por quê? Porque a maioria dos versos, a maioria das passagens bíblicas sobre sexualidade fala daquilo que vem antes. E às vezes a maioria das pessoas que a gente vê na internet, às vezes se concentra somente no ato sexual, ou em momentos antes, poucos momentos antes do ato sexual. Não, bem antes, muito antes de tudo, né? Das preliminares e do ato sexual, bem antes. A Bíblia, a maioria dos versos bíblicos fala sobre aquilo que acontece muito antes do ato sexual. E é preciso nós nos concentrarmos nesse muito antes, ao invés de darmos ênfase no durante, né? Então, hoje eu gostaria de falar sobre o sexo à luz do Evangelho, né? Conforme o Evangelho. É preciso dizer primeiro que o sexo é criação divina, tá? Quem criou o sexo, quem inventou, o inventor do sexo foi o Senhor. Foi o Senhor Deus. Isso está na palavra e eu vou demonstrar isso para você. Agora, se Deus é o criador do sexo, é preciso então falar, né, como o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 4. Ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, preste atenção, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tudo que Deus criou é bom, inclusive o sexo, sim, criação de Deus, criação do Pai amoroso, que desejou que os seus filhos tivessem uma vida sexual com excelência, baseada na sua palavra, né? Então, é bom, Deus criou, é bom, e nós não podemos negar isso, porque tudo que Deus fez é bom. Partindo desse princípio, é preciso ver então o que é isso, o que é a importância. Primeiro, o sexo é a criação de Deus, né? Para quê? Duas coisas básicas. Primeiro, o sexo é a criação de Deus para procriação. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 28 e 29. É interessante que logo no primeiro capítulo da Bíblia já fala sobre a questão sexual, a questão da sexualidade, da sensualidade ou do ato sexual. Por quê? Porque Deus queria que isso ficasse gravado, né? Logo no primeiro capítulo ele traz isso. Gênesis capítulo 1, verso 28 e 29 diz assim, na criação de Deus, do homem, né?
Eu vou ler a partir do verso 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será por mantimento. Mas é interessante que Deus cria homem, cria mulher e diz assim: sede fecundos. Para ser fecundo, ou seja, para ter filhos, é preciso ter o ato sexual, não é? E então está logo desde o primeiro capítulo da Bíblia, foi criação de Deus, foi invenção de Deus, para primeiro procriar, para perpetuação da raça humana, para multiplicação da raça humana. Mas o sexo é só para procriação? Não, o sexo também é prazer, é para o prazer, é para a alegria, não é? Olha o que diz lá, Provérbios capítulo 5, vai falar assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Esse embriagar, né, essa linguagem poética para gozo, essa linguagem poética para prazer. Então, o sexo foi criado por Deus por dois motivos: procriação e com dois objetivos: procriação e prazer, para que nós tivéssemos prazer um no corpo do outro. Agora, é preciso entender o seguinte, que o sexo, ele é para proteção também para o casamento. Ele foi criado para procriação, para prazer, e o sexo ele serve para proteger, como um fator de proteção, como se fosse uma muralha, como se fosse um escudo para o casamento. Um escudo contra o quê? Contra o adultério. Um escudo contra a pornografia. 1 Coríntios, capítulo 7, no verso de número 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Certo? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, aliás, 1 Coríntios 7, 5, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, ele está falando de marido e mulher, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês não podem ficar se privando um do corpo do outro, vocês não podem ficar um escondendo o corpo do outro, ou dizendo, rejeitando, né, o outro. Não façam isso. Por quê? Ele diz assim, porque se você fizer, Satanás vai tentar. Se a esposa começar a fugir do marido para não ter relações sexuais com ele, seja por um motivo ou outro, seja por qualquer motivo, esse esposo será tentado a ter relações sexuais com outra pessoa, ou pornografia. Enfim, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, o sexo ele serve como esse fator de proteção, não é? Aí algumas pessoas já disseram para mim assim, não, mas eu tinha uma vida sexual com meu esposo e ainda assim ele me traiu. Pode ser que aconteça, porque é pecador, não é? E o pecado nos atrai a todos nós e nós precisamos estar vigilantes. Então, nesse caso, não faltou o escudo protetor
da vida sexual. O que faltou foi a vigilância do seu esposo. Ele não vigiou as tentações e as ciladas do inimigo e caiu. Então, mas é preciso, mesmo você pensando assim, é preciso que você coloque esse escudo no seu casamento. É importante, a Bíblia diz que é importante. O sexo é fator de proteção. Então o sexo, ele foi criado por Deus para procriação, ele foi criado por Deus para prazer, para termos prazer um no outro, um com o corpo do outro, e para um fator de escudo contra a pornografia, um escudo contra uma vida sexual ilícita. Agora, é preciso não confundir isso, não é? É porque algumas pessoas fazem confusão com essa questão da sexualidade. Sexo não tem a ver com os filmes pornográficos. E nesse mundo onde a pornografia e os filmes pornográficos estão muito intensos, estão muito fáceis, né? Você pega o seu celular e você consegue acessar filmes pornográficos que antes você não acessaria. Os tão antigos quanto eu aqui vão lembrar das locadoras. Nas locadoras, antigamente, os filmes pornográficos ficavam numa salinha, não é? Ficavam numa salinha especial que a pessoa que queria o filme pornográfico tinha que entrar naquela salinha para adquirir. As bancas de jornais, as revistas pornográficas ficavam na parte de cima, assim, ou às vezes num local escondido. Hoje em dia não. Hoje você clica no seu celular ou no seu computador e você tem um mundo inteiro de facilidades de filmes pornográficos. E algumas pessoas confundem. Elas veem filmes pornográficos e acham que terão aquele mesmo desempenho sexual do filme pornográfico. Olha, aquilo é mentira, é um filme, né? E existem documentários sobre isso. Por exemplo, tem um documentário, está em inglês, eu acho que está na Netflix, tem Girls Wanted, que é um documentário falando sobre garotas, né? Precisa-se de garotas, né? Eu quero que garotas, garotas de programa, e aí conta a história delas, e você vai ver que nesse documentário eles demonstram algumas coisas dos filmes. Olha, é filme, tá? Eles param para tomar um cafezinho, para bater papo, para o almoço, né? Tem também um grande historiador e cineasta chamado Miguel Soriani. Ele tem uma entrevista dele no podcast da Brasil Paralelo, onde ele conta coisas sobre esse mundo da indústria pornográfica, coisas, atrocidades. Aquele pessoal que faz aqueles filmes pornográficos, eles tomam remédios, tomam injeções, né? Os homens tomam injeções para manter a sua ereção por horas, tem que tomar remédios. As mulheres também, as mulheres tomam anestesias nas suas partes íntimas. É um mundo de ilusão. E as pessoas que navegam por esse mundo acham que aquilo tudo é beleza, que aquilo tudo... E aí leva isso para a sua cama. E acha que vai ter o mesmo desempenho, acha que vai ser bonito e glamuroso, como lá, e intenso, como no filme. É preciso então retirar essa ilusão. Isso é ilusão de Satanás, isso é um pecado, isso é abominável aos olhos do Senhor. Essas coisas não se pode fazer e manter uma vida de santidade tendo uma vida de pecado dessa. Eu estou falando isso por quê?
Porque nós já cuidamos de esposos e esposas que veem filmes pornográficos juntos para poder apimentar a relação sexual. Isso é pecado, isso é abominável diante de Deus. Não se pode nem ficar imitando técnicas. É triste às vezes ver profissionais, até crentes, até pastores, levando sexólogos, sexólogas para poder ensinar os crentes a como ter uma vida sexual. Olha, Deus já colocou isso no seu coração, você não precisa de ninguém para te ensinar isso não. Isso é bobagem. Larga disso, larga dessa besteira. Não é? É triste. Outro dia eu estava vendo um pastor famoso, que fala para casais, levando sexólogo para poder explicar. Para de bobagem, isso é besteira. Deus já colocou isso no seu coração, esse desejo, essa libido, essas intenções, os propósitos, está tudo aqui na palavra de Deus. Eu não preciso de sexólogo, nem de pastor, nem de ninguém para me explicar o que eu devo fazer na minha cama. Não, isso é bobagem. Não é? Para de bobagem. As pessoas, ao invés de buscarem uma vida santa bem antes das preliminares, ficam concentrados nessas bobagens. Então, não faça isso. Simplesmente não faça isso. Se você puder pesquisar esse documentário que eu citei aqui, a entrevista do Miguel Soriani, veja com a ilusão. Uma outra coisa que você não pode confundir com o sexo é o prazer egoísta. Não é? Eu estou indo para uma noite, né, para ter relações sexuais com meu esposo, com a minha esposa, para poder ter um orgasmo, para poder gozar, como se fala, né? Não é para você. O sexo é para a glória de Deus, foi Ele que inventou. Tudo que Deus fez é para a glória dEle. Tá? Se você tem relações, faz sexo com seu esposo, com a sua esposa, na intenção de só ter o seu gozo, de só ter o seu prazer egoísta, está errado. Você está em pecado. O sexo é para a glória de Deus. O sexo é para que a sua vida seja santa. O sexo introduz santidade no seu casamento. O sexo vai encher o seu casamento de santidade. É para isso que Deus criou, para a glória dele. Não é para ter esse prazer egoísta que muita gente tem. E quando às vezes eu vejo algumas palestras de alguns profissionais aí que se dizem profissionais do sexo e vão falando, né? Estou falando profissionais, não atores pornográficos, mas sexólogos e alguns psicólogos também, terapeutas, vão falando sempre na atitude de que ensinar a pessoa a obter o seu prazer na vida sexual. Olha, isso é egoísmo. Eu estou ensinando a pessoa a ser egoísta, certo? E quando eu vou ensinar, não vou ensinar a ter o seu prazer, eu vou te ensinar a você dar prazer para o outro. Isso é humanismo. O sexo não é nem para nem para eu ter prazer e nem para eu dar prazer para minha esposa. O sexo é para a glória de Deus. É para isso que é o sexo. É para que Deus seja glorificado na minha vida sexual com a minha esposa. O resto é consequência. Prazer meu, prazer dela, tudo isso é consequência da busca pela glória dele na minha vida sexual. O resto é balela, tá? Agora, existem algumas dificuldades, logicamente, para se ter uma vida sexual, ou para essa vida muito antes das preliminares, como eu estou dizendo. Primeira dificuldade é a rotina estressante. Todo mundo parece que tem uma rotina estressante. Esse dia eu estava conversando com um senhor aposentado. Ele está aposentado.
E ele começou a falar da rotina do dia dele. E quando eu ouvi aquilo, fiquei assim, falei, mas você não está aposentado? Ele falou, tô. Mas a rotina dele era uma rotina estressante. Eu falei, rapaz, se até um aposentado, né, tá com uma rotina tão estressante, sinal que quem vive a vida comum de trabalho realmente está, todos nós temos essa rotina estressante nos nossos dias. Talvez pelas obrigações do dia, né, da vida que nós temos, de trabalho, seja dentro de casa, seja fora de casa, criação de filhos e tudo mais, ou mesmo por ambição. A nossa própria ambição nos traz rotinas estressantes, e a rotina estressante é um obstáculo para a vida sexual. A gente tem conversado aí, nós estamos cuidando de um casal que está tendo problemas na sua vida sexual. O marido trabalha de sol a sol, acorda 5 horas da manhã, só vai parar às 7 horas, 8 horas da noite. Quando chega em casa cansado, estressado, não é? 12, 14 horas de trabalho por dia, tem que estar cansado. E a vida sexual não tem, simplesmente não tem. O que levou ao adultério? Infelizmente levou ao adultério. Essa vida estressante, e nós recentemente, não tem muitos anos, a Ângela estava cuidando de algumas mulheres. Era um grupo de mulheres. E quando começaram a falar da vida sexual, todas as mulheres disseram que não tinham uma vida sexual regular com seu esposo, porque o seu esposo trabalhava de sol a sol, e quando chegava em casa chegava cansado, e elas não tinham. Interessante que todas elas eram jovens, todas. A que tinha mais idade tinha, parece que 34 ou 35 anos, todas jovens, estressado, rotina estressante, acabando com a vida sexual do casamento. O primeiro obstáculo, então, é esse. A segunda dificuldade é a falta de planejamento. O casal planeja tudo, menos a sua vida sexual. Vida sexual a gente não pode contar só com a emoção. Nós somos um país latino em que nós somos muito emocionais, né? Muita emoção, muito sentimento, carregado de sentimentos. E aí a gente esquece que a vida sexual tem que ser planejada também. Planejamento. Aí, isso soa estranho, né? Eu sei que algumas pessoas vão me ouvir e falar assim, planejar a vida sexual? Como é que se planeja isso? Não sei nem como é que faz esse negócio. Bom, como fazer isso é uma outra live, tá? Mas é preciso planejar. É preciso planejar a vida sexual como você planeja a vida dos seus filhos, né? O estudo dos seus filhos, a rotina dos seus filhos, como você planeja no seu trabalho tudo aquilo que você precisa fazer, né? Seu checklist do seu trabalho. Como você planeja a vida, planeja a sua vida sexual. Não conte só com as emoções, a hora que der aquele arrepio, a hora que o sangue ferver e que você começar a ficar com desejo por ele ou por ela, aí sim é a hora. Não. Deixa eu dizer uma coisa, na maioria das vezes, esse desejo, esse fogo, esse desejo por ele ou por ela não vem do acaso, não, tá? Ele nasce de coisas bem simples e bem planejadas ela vem. Se você planejar, isso vem. Tá? Às vezes está frio, está gelado, mas começa, né? Com carinho aqui, com carinho ali, começa, e aí a coisa flui. Por quê? Porque foi planejado, certo? Então, falta de planejamento é um outro obstáculo. Terceira dificuldade
é a falta de oração. Isso é uma outra coisa que soa meio estranho para alguns casais. Eu dei uma palestra semana passada para alguns casais e eu falei sobre a oração do sexo. Por quê? Porque os casais oram por tudo, menos pela vida sexual. Ora pelos filhos, ora pela vida profissional, né? Ora pela vida espiritual um do outro, ora pelas suas finanças, ora pela sua vida, pela sua saúde, mas não ora pelo sexo no casamento. É preciso fazer a oração do sexo. Depois, numa outra live, eu vou te ensinar a oração do sexo. Por quê? É preciso fazer, você precisa orar por isso. Por quê? Quem inventou o sexo foi quem? Foi Deus. Ora, se Deus é o inventor do sexo, você precisa orar para o inventor, para o criador do sexo. Não é? Deus não criou o trabalho e você não ora pela sua vida profissional, ora para quem? Ora para Deus. Deus não é o seu inventor, não é o seu criador, você não ora pela sua saúde. Por quê? Porque você precisa orar para Deus, manter a sua saúde. Você ora por tudo, não é? Você ora por tudo. Por que você não ora para o criador do sexo pela sua vida sexual? É preciso orar por isso. Faça a oração do sexo, peça a Deus. Fala, Senhor, eu quero ter uma noite hoje. É preciso orar. É preciso que você ore por isso. Senão, vai ficar difícil. A oração, Deus responde às orações, meu irmão. Deus responde às orações. Se você está com algum problema físico, o homem ou a mulher, problema hormonal, problema sei lá, físico, seja de impotência, seja de ejaculação precoce, seja do que for, ore. Ore a Deus. Eu vou procurar um médico. Procure um médico. Procure um médico, procure um bom médico, um bom profissional que possa te dar alguns remédios que vão te ajudar, mas ore. Ou você, quando você está doente, você só procura o médico e não ora. Quando você está doente, você procura o médico, mas você ora. Eu recebo aqui pedido de oração o tempo todo. Recentemente um senhor me mandou uma foto dele, ele estava no hospital, e ele me mandou pedindo oração. Ele estava no hospital, ele estava sendo medicado, estava tomando os remédios, os médicos estavam lá do lado dele, mas ele pediu oração. Não é? Ore também pela sua vida sexual. É preciso. Tá? Procure os médicos, procure os profissionais médicos, para caso você tenha algum problema físico, mas também ore. Ore por isso. E a tecnologia é a quarta dificuldade, o quarto obstáculo para uma vida sexual bem antes das preliminares, a tecnologia. Felizmente esse negócio de celular, de internet, né, com essas mídias sociais, elas têm acabado com a vida sexual. Vou te dar uma dica: não leve celular para a cama. Não leve computador na cama. Mas eu tenho que fazer um negócio. Não leve. Não leve. Simplesmente descarte esse negócio quando você estiver no seu leito, na sua cama. Por quê? Porque vai ser uma tentação. De repente vem aquele barulhinho, né? Aí você pega o celular para poder ver que tipo de mensagem, quem foi que mandou, o que está acontecendo, quais são as últimas notícias e por aí vai seguindo, né? O que o grupo da família falou, o que o grupo do trabalho está dizendo, aí envereda, aí alguém mandou algum vídeo, você acessa esse vídeo, você vai, então seu companheiro está ali, te esperando, a sua companheira está lá, te esperando, e você na internet. Tecnologia tem acabado com a vida íntima dos casais. Agora, existem benefícios? Sim, existem. De uma vida
sexual, mas bem antes das preliminares, existe. Primeiro, você estará buscando uma vida santa. O primeiro benefício é ter uma vida santa. Por quê? Porque é barreira contra o pecado. Lembre-se disso. Lembre-se disso, é barreira contra o pecado. Olha o que diz lá, Hebreus, capítulo 13, o autor aos Hebreus, verso de número 4. Olha o que ele diz aqui. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então é digno de honra, diz a palavra de Deus, o matrimônio, e entre todos os matrimônios ele diz assim, digno mesmo é o leito que não tem mancha, mancha de impureza, mancha de adultério. Então, desculpa. O primeiro benefício é viver uma vida santa. Viver uma vida santa. Quando você está buscando ter uma vida sexual com seu esposo, com a sua esposa, isso bem antes mesmo do ato sexual, você está caminhando para a santidade. Por quê? Porque sexo tem a ver com santidade. Guarde isso no seu coração, tá? Na sua mente, coloque aqui. Sexo tem a ver com santidade. Não é só coisa de corpo, não é só coisa de hormônios, de neurônios, de emoção, não é nada disso. Sexo tem a ver com o espírito, sexo tem a ver com a alma, é uma vida santa diante de Deus. Outro benefício que tem nessa vida sexual bem antes das preliminares é a alegria. Alegria, logicamente, como consequência. Você percebe que um casal que tem uma vida sexual regular, uma vida sexual conforme Deus deseja, é sempre o casal mais alegre, está sempre sorrindo, está sempre mais alegre, está sempre mais leve. Então quer dizer que eu só vou ter uma vida alegre, só vou ter alegria se eu tiver sexo no meu casamento. Não é isso não. Eu estou falando que o sexo é um dos fatores. Existem muitos outros fatores que podem trazer alegria para o seu casamento. Lógico, existem muitos outros. Mas o sexo também é um fator de trazer alegria para o casamento, é um dos fatores, e é preciso que você respeite isso. Deus, essa palavra, a palavra de Deus nos fala desse alegra-te, lembra de Provérbios capítulo 5, sacia-te os teus seios, alegra-te com a mulher da tua mocidade, é alegria, essa vida sexual que agrade a Deus. Tá? Eu falei aqui o termo normal, ativa, alguns usam esses termos assim, a vida sexual ativa, vida sexual normal, com frequência e tal. Eu não falo nada disso, absolutamente nada disso. Sabe por quê? Porque a sua frequência sexual vai depender de você, do seu esposo e da sua esposa. Aí eu não tenho que ficar botando regras para você do que você deve fazer. Quando a Bíblia se cala, eu me calo também. A Bíblia não fala de frequência, de quantos dias na semana, de quantas horas, não fala nada disso. É bobagem ficar falando essas coisas. A frequência de vocês vai depender de vocês e do Senhor. É Deus que vai dizer para vocês, não sou eu. Não, então isso é bobagem, é besteira. As pessoas ficam repetindo essas coisas sem ter nenhum conhecimento bíblico, sem ter nenhum conhecimento daquele que é o inventor do sexo, o Senhor, não é? Quando você quer saber alguma coisa
sobre alguma máquina, sobre alguma invenção, a melhor coisa é conversar com o inventor, não é? A melhor coisa é conversar com o Criador. Ele é que vai saber direitinho explicar para você. Então, quer saber sobre sexo? Converse com o Criador. Converse com o Criador dele. Por quê? Porque é ele que vai dizer. E na sua palavra ele não fala nada de frequência. Ele só fala os propósitos e fala do muito antes das preliminares. É preciso a gente entender isso. Agora, outra coisa, outro benefício é que gera confiança. Uma vida sexual gera confiança. Se eu tenho uma vida sexual satisfatória, né, na minha vida, uma vida sexual que agrade ao Senhor, eu vou gerar confiança na minha esposa e ela vai ter confiança em mim e eu terei confiança nela. A gente não vai ficar arrepiado. Sabe aquela história de confio no meu taco, né? Mais ou menos isso. Eu gero confiança nela e ela gera confiança em mim. A gente não fica desconfiado um do outro. Por que não existe confiança? Porque nós temos uma vida sexual que agrada a Deus. Não é a que me agrada, não é que agrada a ela, agrada ao Senhor. E o Senhor derrama em mim a confiança nela. E o Senhor derrama nela a confiança em mim. Você percebe que é tudo lá em cima, é tudo para o Senhor? Porque quando é para mim, eu posso ter uma vida sexual, fazer sexo todos os dias com ela. Se for só para mim, se for esse prazer egoísta, eu vou ficar desconfiado, ainda assim. Ela da mesma forma. Mas quando é para o Senhor, Deus derrama, porque isso agrada a Deus. Se agradou a Deus, Ele derrama sobre nós a confiança. Porque vem dEle. Outra coisa, um outro benefício, o último benefício que ele fala é que glorifica a Deus. Traz glória para Deus. E se traz glória para Deus, nós somos abençoados em nossa vida sexual. E se traz glórias para Deus, todos os mais sentimentos Ele vai derramar em nós. E se traz glória para Deus e se agrada ao Senhor, as outras coisas Ele vai fazer. Eu não preciso ficar ouvindo essas pessoas me dizendo detalhes do que eu devo fazer ou não devo fazer. Meu irmão, você tem Deus, tá? Me desculpa que você não precisa de sexólogo, nem de pastor, nem de ninguém dizendo para você o que você vai fazer. Você tem Deus. Espírito Santo de Deus é que vai dizer para você as coisas que devem ser feitas. Fique calmo. Somente agrade o Senhor com a sua vida sexual. Glorifique a Deus. Os detalhes Ele vai dar para você, não é? As estratégias, as palavras, tudo que você precisa fazer para agradar o seu esposo e a sua esposa na cama, Deus, o Espírito Santo vai dizer para você, somente agrade a Ele. Você não precisa de mais ninguém para poder ficar te dizendo o que você deve fazer na sua intimidade com o seu esposo ou com a sua esposa. Agora, o que fazer? Então, o que eu devo fazer para ter essa vida sexual que agrada a Deus bem antes das preliminares, né? Essa vida sexual conforme o Evangelho. O que eu devo fazer? Primeira coisa, encha-se do Espírito Santo de Deus. Fique cheio do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus que te encha do seu Espírito. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá, Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o 18, ele diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito,
não estáis sob a lei. O apóstolo Paulo diz assim: encha-se do Espírito. Por quê? Quando você estiver cheio do Espírito, você não vai fazer aquilo que é da sua carne. Se você for cheio do Espírito, na sua vida sexual, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Você não vai fazer aquilo que nem você e nem outras pessoas estão dizendo. Não, é aquilo que agrada a Deus na sua vida sexual. Não é? Então, encha-se do Espírito. Primeira coisa que você deve fazer, ficar cheio do Espírito. Como eu fico cheio de Espírito? Olha, o segredo está aqui. Orar a palavra, meditar na palavra, ler a palavra. O Salmo 1 diz isso, né? O homem que agrada a Deus, o homem justo que agrada a Deus, ele diz assim: ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Essa árvore frutifica, essa árvore não morre, ela frutifica. Então, se você ler, meditar nessa palavra, pedir ao Espírito Santo de Deus que te encha, essa palavra vai te encher da unção do Espírito Santo para a sua vida sexual, para você, bem antes do ato sexual, já começar a produzir em você, no seu esposo, na sua esposa, esse desejo e essa bênção. Segunda coisa que você deve fazer é vigilância. Vigiar. 1 Pedro capítulo 5, lá no verso de número 8, o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. É preciso vigiar, porque se tem uma coisa que o diabo não vai querer que você tenha, é essa consciência de que a minha vida sexual dentro do casamento não é só lá no ato sexual, na cama, no dia, naquela hora, naqueles minutos, não. O diabo não vai querer que você entenda que é muito antes, ela começa antes, ela vem sendo produzida antes dessa vida sexual que agrada a Deus. Vem sendo produzida buscando a santidade, vem sendo produzida vigiando as armadilhas do inimigo para fazer você cair. Então, vigie. Outra coisa que você precisa fazer: encha o seu coração de boas palavras. Encha o seu coração de boas palavras. Olha só, Lucas, o que Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso de número 45. Ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então enche o seu coração de boas palavras. Bem antes, não é na hora que vocês estiverem deitados na cama, você e sua esposa, não é na hora de ir lá do ato sexual que você deve falar palavras bonitas e agradáveis para sua esposa. Não, é bem antes, muito antes. Não são nem dias, são meses antes. É bem antes. Você vai encher a sua palavra, a sua boca de palavras boas, palavras agradáveis. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Por quê? Porque isso vai produzindo no coração do seu esposo e na sua esposa um amor e um desejo por você. Por ouvir essas palavras boas, não só lá
no dia a dia, mas também ele vai querer, ou ela vai querer ouvir as mesmas palavras lá no dia do ato sexual. Olha o que diz o salmista Davi, aliás, salmista Davi não, os filhos de Corá, né? De Salmo 45, de boas palavras transborda o meu coração, de boas palavras transborda o meu coração. Agora, Salmo 19, olha só o Salmo 19, verso de número 14, o exemplo do salmista: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras da minha boca, dos meus lábios sejam agradáveis, enche a sua boca de palavras agradáveis o tempo todo, não é só lá na cama não, é o tempo todo. Seja agradável nas suas palavras. Por quê? Porque na hora do ato sexual, ela vai querer ouvir as mesmas palavras. Agora, se você é truculento, se você só fala bobagem, se você só xinga, se você só fala com aspereza, só responde de um jeito mal criado, desrespeitoso, o seu esposo, a sua esposa não vai querer ouvir, vou deitar na cama com ele, com ela, para ouvir essas mesmas palavras, não é? Então encha, peça a Deus, Senhor, encha o meu coração de boas palavras, certo? Agora, uma outra coisa, a última coisa, preciso, deixa eu só falar um negócio aqui. Antes do seu corpo estar cheio de libido, seu coração tem que estar cheio de boas palavras, tá? Guarde bem isso. Antes do seu corpo estar cheio de libido, né? De ardor, de vontade sexual, antes disso, seu coração e sua boca devem estar cheios de boas palavras. Guarde bem isso. E o último coisa que você precisa fazer é a atitude de servo ou de serva. Seja servo, sirva o seu esposo, sirva a sua esposa, sirva-o. Para você não serve a sua esposa em nada, você não ajuda a sua esposa em nada, mas você quer ser servido por ela na cama? Você não serve a sua esposa, o seu esposo em nada, você não ajuda ele em nada, você só reclama dele e quando você tem a libido em alta, você quer ser servida por ele? Não é? Não pode. Seja servo antes, bem antes, meses antes. Venha servindo o seu esposo, a sua esposa. Olha o exemplo de Jesus, ele diz lá, Marcos, capítulo 10, verso 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, siga o exemplo de Jesus, sirva a sua esposa, Recentemente nós cuidamos de um casal e a reclamação da esposa, era que o marido só tocava nela e só falava palavras de carinho, palavras amorosas, quando ele queria ter algum tipo de relacionamento íntimo com ela. Fora isso, ela dizia assim, fora isso, a palavra que ela usou assim, fora isso, ele é um jumento, um cavalo dentro de casa, é só coice o tempo todo, me trata com desrespeito, não me ajuda em nada, xinga o tempo todo, mas no dia e na hora em que ele quer ter algum tipo de relacionamento e de relação íntima, ele começa com palavras doces,
ele começa a me tocar. Ela dizia assim, ele não me toca, passa o dia inteiro, ele nem me toca, ele chega do trabalho, quase que nem diz boa noite, ele quando acorda, ele vai embora, não me toca, não me beija, não diz bom dia, não diz boa noite, o tempo todo só esbravejando. Mas na hora que ele quer ter intimidade sexual, aí é minha querida, meu bem, meu amor, né? E ela reclamava muito por causa disso. E nós cuidamos desse casal um tempo, né? Alunos nossos que nós conversamos muito sobre essa questão sexual deles. E graças a Deus, ele entendeu que a vida sexual é bem antes das preliminares, é muito antes, muito tempo antes. Ele entendeu que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala menos do ato sexual em si e fala, na maioria esmagadora das vezes, do bem antes, o bem antes. Por quê? Porque o sexo não é para você e nem para sua esposa, o sexo é para Deus, o sexo é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não serve. Tem que primeiro louvar e agradar ao Senhor. É essa vida, é esse tipo de vida sexual, mas é bem antes das preliminares, bem antes. É mais ou menos como a onda, né? O vento na onda, produzindo a onda. Você sabe que as ondas do mar, ou qualquer tipo de onda, ela é produzida pelo vento, é a força do vento batendo nas águas que vão produzir as ondas. Dependendo da força do vento, a onda será grande. Se for um vento forte, a onda será maior ainda. Se for um vento fraco, vai produzir aquelas marolinhas ali, mas depende muito do vento, da força do vento. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. A onda, o vento, aliás, ele não bate na onda pensando assim. Eu não imagino que o vento vai pensar assim, bom, eu vou bater que eu quero fazer uma onda grande. Não. Ele simplesmente sopra, certo? Ele vai soprando. Independente se ele faça onda, se ele está soprando na árvore, balançando a árvore, se ele está balançando os cabelos de alguém, se ele está causando uma brisa suave, ele não quer saber, o vento não quer saber, ele quer soprar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você vive uma vida sexual bem antes das preliminares, você não vai fazer isso na intenção da vida sexual. Porque isso é uma outra coisa muito triste que eu vejo até pastores falando. E as pessoas querem criar, né? Fazem tudo na intenção de uma barganha. Olha, você tem que tratar, você quer ter uma vida sexual boa, você tem que tratar bem o seu esposo, você tem que tratar bem a sua esposa. É uma barganha isso. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não tem barganha com essas coisas. Isso é feio, é horrível ver pastores falando assim, você quer ter uma vida sexual, mas você é um cavalo dentro de casa. Olha, quer dizer que se eu deixar de ser um cavalo dentro de casa, então a minha esposa então agora tem que ter sexo. Não, isso não é uma barganha. Nós estamos fazendo para Deus, não é para nós. Mas infelizmente eu vejo e já vi em muitos locais e vi pastores famosos levando pessoas, já falei, sexólogos, e falando na intenção, dando estratégias para a pessoa criar uma troca. Eu vou te tratar de bem e você me dá uma vida sexual. Eu te trato bem e você me dá o seu corpo. Eu cuido bem, eu te dou presentes e você me dá o seu corpo. Isso é prostituição, não tem outra palavra.
não é? A prostituta que faz isso. Ela dá em troca de alguma coisa. E infelizmente a gente vê muita gente falando essa bobagem. Isso não é bíblico. Eu vi até lives de pastores entrevistando sexólogas, falando, dando estratégias para a pessoa para fazer esse tipo de barganha. Não caia nessa. Por favor, o sexo não é para você nem para o seu esposo, e não é para você nem para sua esposa. O sexo é para a glória de Deus. E com Deus não se faz barganha, não é? O vento não sopra para dizer assim, eu vou produzir a onda de 3 metros, de 4, não, ele simplesmente sopra. O que eu estou querendo dizer com isso? É que bem antes das preliminares, você não vai tratar bem a sua esposa para ter uma vida sexual. Você não vai tratar bem o seu esposo para ter uma vida boa, sexual, para que ele seja carinhoso. Não é esse tipo de barganha. Você vai fazer isso porque isso glorifica a Deus. Faça isso para a glória de Deus. A vida sexual é consequência disso. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça que você deve buscar é a glória de Deus em tudo que você faz. Certo? Então, bem como nós estamos tratando da vida sexual, bem antes da intimidade lá no quarto com o seu esposo ou com a sua esposa, bem antes, você vai tratá-lo bem, vai tratá-la bem para agradar ao Senhor, porque isso glorifica a Deus. Aí, as demais coisas serão acrescentadas. O que são as demais coisas, irmão? É a sua vida de intimidade. Deus vai acrescentar. Deus vai fazer com que as coisas concorram, não é? Para o seu bem, para o bem da sua vida sexual com a sua esposa, com o seu esposo. Agora, não faça isso como barganha. Faça isso para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Faça tudo isso que eu estou te dizendo, para ser santo diante de Deus. Deus vai te dar uma vida sexual que louve o nome dele. Porque tudo que Deus faz é para a sua própria glória, para a sua própria honra, para a glorificação do seu nome. Eu vou encerrar por aqui. A live já está gigante, né? Está 1 hora quase. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguns conceitos, algumas coisas, porque existem muitas coisas que eu falei aqui, que algumas pessoas talvez desconheçam. Eu ouvi diferente, eu ouvi isso do pastor fulano, eu ouvi isso, agora estou entendendo algumas coisas. Então, se existe alguma coisa que ainda ficou em dúvida, você pode digitar aí, tá bom? Você pode digitar aí nos comentários, faça a sua pergunta e eu vou ter uma alegria de poder te responder. Tá bom? Se for uma pergunta muito, muito, muito íntima, você pode digitar lá no direct, lá do Instagram, né? E se for uma mulher, a Ângela vai responder para você. Se for um homem, eu vou responder para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nós estamos orando pelo seu casamento. Que Deus entenda. É bem antes das preliminares, tá? Muito, muito antes das preliminares que o sexo começa conforme o Evangelho. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.